E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos no ano de 1983, vendo dois cosmonautas na estação conhecida por Órbita 4 e que está em órbita ao redor da Terra. Um deles está cantando e brincando com o outro chamado Kostya, dizendo que vai relatar a ele para o controle da missão por não estar fazendo o mesmo. Eles conversam sobre o que farão quando chegarem em casa, enquanto o controle da missão os verifica. Kostya abre as trancas de encaixe e eles desacoplam. O outro cosmonauta canta novamente enquanto estão entrando na posição de pouso, mas algo atinge a espaçonave. Eles recuperam o controle da nave, mas o cosmonauta cantor vê algo na janela se movendo do lado de fora da nave em direção à escotilha. Mais tarde, um paraquedas é visto no céu sobre o Cazaquistão soviético. Um homem a cavalo se aproxima da nave caída. Ele acende uma lanterna e encontra um dos cosmonautas morto ao lado da nave. O outro está rastejando para fora da nave, mal conseguindo se firmar enquanto o homem se aproxima dele. Quando o cosmonauta levanta a cabeça, sangue sai de sua boca e seus olhos estão completamente pretos. Uma mulher é vista entrando em uma sala de conferências no Instituto de Pesquisa para o Cérebro AMS, em Moscou. A sala está sendo preparada para uma audiência. Os membros do conselho entram e a audiência começa. Tatiana está sendo investigada sobre uma lesão que possivelmente infligiu a um paciente. Seus colegas do conselho não duvidam de seus métodos, mas ainda acham que um certo nível de negligência deve ser considerado. Ela discorda, dizendo que fez o que precisava ser feito em um paciente diagnosticado erroneamente. Um homem está observando a audiência e mais tarde se aproxima de Tatiana no saguão. Ele se apresenta como Coronel Semiradov e pede sua ajuda de consultoria em um paciente, dizendo que também dirige uma forma de instituto de pesquisa. Ela está um pouco apreensiva, mas fica interessada quando ele diz que também está envolvido em neuropsiquiatria. Semiradov diz a ela que a levará para ver o paciente, mas se ela não quiser trabalhar no caso, ele a trará de volta. No caminho, em um helicóptero, eles conversam sobre o paciente. Ela pede os arquivos médicos dele, mas em vez disso, ele lhe dá um relatório oral. Ele diz a ela que o paciente é um dos cosmonautas da Órbita 4 e explica que certas coisas foram omitidas da mídia. Kostya parece estar sofrendo de amnésia episódica, não lembrando do incidente que aconteceu no espaço antes da nave pousar. Ela pergunta se deve assinar um acordo de não divulgação, considerando que o cosmonauta, um herói nacional soviético, pode ter perdido a razão. Eles chegam no Cazaquistão e pegam um carro até o Instituto de Pesquisa Científica. Uma vez lá, Semiradov informa que ela pode se movimentar livremente em 90% do instituto e depois de obter sua autorização, ela poderia entrar na área restrita também. Eles entram em um elevador que os leva a uma sala de observação. Enquanto isso, Kostya está sendo hipnotizado por um psiquiatra. Tatiana observa a seção do outro lado do vidro. O psiquiatra quer extrair informações do cosmonauta, mas ele apenas brinca com ele. O médico fica irritado, dizendo que não pode ajudá-lo se ele não deixá-lo ajudar. E logo em seguida o homem tosse, deixando o médico nervoso. Kostya diz a ele que não pode ser hipnotizado, já que apenas os mais mentalmente fortes podem ser enviados para o espaço. O Dr. Rigel entra do outro lado da sala, saudado por Semiradov, que diz a Tatiana que ele é o diretor de pesquisa do instituto. O cosmonauta bate no vidro e pergunta o que aconteceu com seu colega. Tatiana pergunta o que o coronel Semiradov precisa e ele diz que precisa de sua opinião sobre seu estado. Ela anda para o outro lado do vidro e se apresenta. Kostya fica feliz com a mudança de Rigel. Ela lhe oferece um pouco de chá que ele aceita e bebe. Tatiana observa todos os seus movimentos e lhe diz por que está lá. Então pergunta sobre o brinquedo no canto. Ele responde que é dele, algo relacionado às tradições dos cosmonautas. Ela pergunta o que aconteceu durante a missão, mas ele está cansado de fazer isso de novo. Como ela não leu os arquivos, ele ainda conta a ela que a missão ocorreu sem problemas até o procedimento de pouso, depois do qual ele não consegue se lembrar de nada, exceto de acordar no instituto. Ele percebe que ela não pode ajudá-lo a sair de lá, porém quando ela diz que pode pelo menos tentar ajudá-lo, Kostya lhe dá o nome e o número de sua mãe, pedindo a Tatiana que informe a ela que ele está vivo e bem. Ela pega o chá e antes de sair diz que foi um prazer conhecê-lo. Quando ela entrega a xícara de chá a Rigel, queima as mãos dele e ela explica ao coronel que Kostya tem PTSD e que seus receptores sensoriais ou sistema nervoso periférico podem estar danificados. Depois de dar sua avaliação, ela pede para sair. Semiradov diz a ela que ela pode sair de manhã. O soldado que a leva para o quarto diz a ela que o coronel precisaria autorizar sua partida amanhã. Enquanto caminham, eles veem algumas pessoas trabalhando sob supervisão. Para a pergunta sobre eles, o soldado responde que são prisioneiros, trazidos para fazer trabalho duro. Ele a leva para o quarto dela e diz que ela é a única no prédio. Tatiana entra em seu quarto, desfaz as malas e depois quer fazer uma ligação externa, apenas para ser informada de que ninguém pode fazer isso na base, exceto Semiradov. Naquela noite ela está tomando banho e uma cicatriz gigante é vista em suas costas.
Ela toma alguns comprimidos para a dor e vai para a cama, mas como não consegue dormir, sai para correr. De volta ao seu quarto, há uma batida na porta. É Semiradov. Ele a leva de volta à sala de observação e pergunta quando foi a última vez que ela comeu. Quando ela responde, ele verifica o relógio e dá a ordem para começar. Uma janela de vidro blindado surge no quarto de Kostya, e mais soldados entram, garantindo a segurança. Tatiana e os outros observam as câmeras de segurança enquanto algo começa a acontecer com o corpo de Kostya. De repente ele cai da cama e algo está saindo de sua boca. A massa se transforma em uma criatura alienígena. A cena deixa Tatiana pasma e sem acreditar no que vê. Semiradov pergunta se ela quer dar uma olhada mais de perto. Ela vai até a janela de vidro e espera para ver a criatura. Não demora e ela aparece. Ambas ficam se encarando até que Tatiana estende a mão para ela, mas a mesma pula na janela. Ela sai da sala chocada e aterrorizada. Semiradov corre até ela e diz que a criatura não é terrestre. Tatiana quer saber se Kostya está ciente de que tem uma criatura nele, mas aparentemente o mesmo não sabe. O coronel quer que ela encontre uma maneira de separar o hospedeiro do parasita, ou ela poderia sair e assinar o acordo de não divulgação. Ela pergunta por que ele a escolheu para a tarefa e ele responde que é porque ela está disposta a correr riscos. Em sua mente, isso salvaria seu herói nacional. Tatiana pede as fitas de vídeo da criatura, o depoimento de Kostya e todas as anotações que tem. Ela precisará ter 2 sessões por dia com ele, 1 hora cada. O coronel fica satisfeito por Tatiana ter ficado. Tatiana passa pelos documentos e descobre que o cosmonauta foi colocado em um centro de reabilitação primeiro, mas a criatura emergiu na primeira noite e matou um técnico médico. Então o trouxeram para a instalação e começaram a tentar separar o homem da criatura, embora nada tenha funcionado até agora. Sem a criatura dentro dele, os sinais vitais do cosmonauta caem, mas com a criatura dentro, ele tem capacidades incríveis de regeneração. Quando a criatura está se incubando, ela ocupa muito pouco espaço dentro do corpo de Kostya, e fora do cosmonauta pode chegar a 1,5 metros. Saindo de seu corpo, libera uma toxina que nocauteia Kostya e, uma vez que sai, pode ficar fora por quase 2 horas. Seu horário de saída permaneceu consistente todas as noites. Tatiana se pergunta se pode ser um parasita ou um simbionte. Kostya é visto se exercitando em uma academia sob supervisão de um médico. O mesmo diz para ele não se esforçar muito. O cosmonauta diz que se sente geralmente bem, mas que tem apenas uma pequena coceira na garganta. Mais tarde, Tatiana está olhando as imagens da criatura e anotando alguns números. Rigel entra e ela pergunta pelo paradeiro do filho de Kostya, mas ele não responde realmente. Então ela pergunta do que a criatura se alimenta e ele diz que se alimenta das mesmas coisas que Kostya come. Ela tenta estabelecer uma relação com o médico, mas ele dispensa suas tentativas e diz para ela falar com o coronel. No escritório do coronel Semiradov, ela liga para o orfanato onde o filho de Kostya está morando. No dia seguinte, Tatiana entra no quarto de Kostya para a sessão deles. Ela lhe diz que as pessoas que a trouxeram para o instituto acham que ele perdeu a cabeça e que matou seu copiloto. Rigel e o coronel estão ouvindo do outro lado e o médico não está feliz com suas perguntas enquanto o coronel está confuso. O cosmonauta questiona por que eles pensariam isso sobre ele e se essa é a única razão pela qual ele está sendo mantido atrás de um vidro blindado. Ela pergunta quem ele realmente é e, como resposta, ele fala que é um herói. Tatiana o antagoniza sobre o heroísmo do voo espacial e rapidamente passa a perguntar sobre seu filho, dizendo que ele o abandonou. Ele está ofendido e pede para ela sair da sessão. Do outro lado da janela, ela diz para testarem seu sistema endócrino, pensando que se entenderem seus níveis hormonais sob estresse, poderão descobrir o que a criatura come. Em seguida, ela pede ao coronel para movê-lo para a área civil durante o dia para que possam obter uma imagem clínica mais realista. Semiradov atende ao pedido dela e dá a Kostya um quarto normal. Tatiana entra em seu quarto e se desculpa, explicando por que fez o que fez na sessão. Ele lhe diz que não sabia sobre o menino, que foi informado sobre sua existência quando sua mãe morreu, 1 semana antes da missão. Antes de sair, ele faz uma última pergunta, para que ela lhe diga por que ele realmente está sendo mantido ali. No entanto, Tatiana não consegue responder a essa pergunta. Naquela noite, ela entra na sala de observação para ver a criatura alienígena. Ela tenta bater na janela para chamar sua atenção, mas depois se agacha e espera que ela apareça. Quando isso acontece, ela se deita e a criatura imita seu comportamento. Tatiana perturba o brinquedo dos cosmonautas quando se levanta e percebe a maneira como a criatura olha para ele. Então pede para entrar na sala. O coronel permite, então ela é colocada em um traje de proteção. Ela entra na sala e coloca o brinquedo para baixo para a criatura. Imediatamente ela vai até ele e se enrola ao redor dele. Tatiana quer tocar a criatura, mas escorrega e cai. A criatura a agarra e a arrasta para dentro, então o general a ilumina com luzes e Tatiana é levada para longe da sala. Naquela noite, Tatiana está em seu quarto e o coronel entra sem ser convidado. Ela passa a explicar a ele o que aprendeu com o incidente com o brinquedo.
Ela acha que a criatura e o cosmonauta compartilham a mesma consciência por causa da maneira como reagiu ao brinquedo, que significa muito para Kostya. Além disso, ela acha que toda noite ela passa mais tempo fora do corpo de Kostya e eventualmente não precisará mais dele. Tatiana pede ao coronel que os leve a Moscou, mas ele se recusa, sabendo que isso não será possível por causa do quanto eles não sabem sobre a criatura. Mais tarde, ela vai falar com Rigel e percebe algo errado com uma das fitas de vídeo. Ele diz que é um erro, mas ela o confronta com a diferença nos níveis hormonais do cosmonauta entre o dia e a noite. Ela acha que eles alimentam a criatura com algo que não estão compartilhando com ela. Rigel diz para ela sair enquanto ainda pode, mas ela acha que ele quer um prêmio Nobel e se oferece para ajudá-lo a consegui-lo sem seus próprios elogios. Tatiana pede para que as informações ausentes sejam dadas a ela sem o conhecimento do coronel. Rigel a esconde em seu veículo e a leva secretamente para a parte restrita da instalação. Enquanto isso, Kostya foi sedado e, após desmaiado, é levado de volta para a sala de observação. Rigel estaciona o carro dentro da instalação e dá a Tatiana binóculos de visão noturna, dizendo que a bateria dura apenas 10 minutos. Ele deixa o carro e uma grande gaiola pode ser vista, com alguns soldados tirando um prisioneiro de um caminhão e colocando-o dentro dela. Eles apagam as luzes e todos usam binóculos de visão noturna. A criatura saiu do corpo de Kostya e foi guiada para a gaiola. Tatiana a vê do carro enquanto ela se dirige ao prisioneiro, então o ataca e arranca sua cabeça. Ela faz um som e um dos soldados a ouve dentro do carro. Rigel desvia a atenção dos soldados e ele não a encontra. Mais tarde, ele a leva de volta ao dormitório e lhe dá água, além de algumas informações adicionais. Ele descobriu que a criatura se alimenta de cortisol, o hormônio do medo que é liberado no cérebro. Mas ele diz a ela que alimentá-la com humanos foi ideia do coronel. Ela sai do carro dizendo que ele é um covarde. No dia seguinte, Tatiana pede a Kostya para correr com ela. Enquanto correm, ela conta a ele sobre a criatura e que precisam de ajuda do governo para separá-los. Entendendo o que ela sabe, ele decide voltar. Kostya diz para ela observar se está sendo seguida e encontrá-lo em seu bloco à 1 da manhã. Naquela noite, eles lhe dão seus comprimidos, mas quando saem, ele os vomita. Ele esmaga os comprimidos e os coloca em seu chá. Em seguida, ele sai de seu quarto e conversa com a enfermeira que o guarda, pedindo-lhe para entrar e assistir a um filme com ele. Após ela ter bebido o chá, ela adormece em seguida. Kostya desmonta a TV e tira o ímã. Ele se encontra com Tatiana. Então ele coloca o ímã na câmera, o que criará um erro. O guarda vê que há algo errado e desce para verificar a câmera, mas quando não encontra nada, ele sai e eles podem passar livremente na frente dela. Kostya e Tatiana vão para a sala do freezer, onde ele vê os corpos. Há escaneamentos de seu corpo também. Ela pergunta a ele se ele pode sentir a criatura dentro. Ele diz que ele é a criatura e que pode lembrar de tudo em detalhes do que ela viu. Kostya diz a ela que se Semiradov soubesse, ele nunca o deixaria partir. Seu copiloto também está lá, mas ele está vivo. Ele implora a Tatiana para ajudá-lo, suportando mais 2 semanas no instituto até que uma junta revisora de Moscou chegue e ele possa ser libertado. Ela pergunta a ele como ele poderia suportar a criatura matando pessoas por mais 2 semanas. Mas ele pergunta a ela o que ela teria feito em seu lugar. Tatiana responde que o mataria. Kostya não quer ser culpado por alimentar a criatura com pessoas ou morrer ali depois de tudo pelo que passou. Ele quer viver e pegar seu filho. De volta ao instituto, Tatiana está voltando para seu quarto quando 2 soldados a cercam e a levam para o escritório do coronel. Eles discutem sobre os aspectos morais da situação com a criatura, com ele acreditando firmemente que está fazendo a coisa certa em nome da paz. Tatiana não acha que sacrifícios humanos sejam necessários, mas o coronel diz a ela que tipo de prisioneiros os homens são. Ele sugere que eles fossem ao local de alimentação juntos para que ela possa ver de perto. No local, vemos que 2 prisioneiros são colocados dentro da gaiola e a criatura é liberada. Ela continua se aproximando dos homens e Tatiana implora ao coronel para parar, dizendo que encontrará outra maneira de alimentá-la. Então ela pede para entrar na gaiola com a criatura. Ela começa a cantar a mesma música que ouviu Kostya cantar antes e a criatura se acalma. O doutor e o coronel a observam fazendo isso e o médico exclama que a criatura se adaptou e que agora pode ouvir. Enquanto Tatiana canta para a criatura, Kostya é visto reagindo em seu quarto também, não mais inconsciente. Um dos prisioneiros desfaz suas restrições e a criatura o ouve se mover. Ela o ataca e o mata. Após a alimentação, o coronel pergunta a Tatiana se Kostya pode controlar a criatura. Ela diz a ele que ele ainda não consegue fazer isso. Com sua ajuda, Semiradov pensa que eventualmente aprenderão a controlar a criatura. Ele pede a ela para deixar suas diferenças de lado. No dia seguinte, Tatiana está trabalhando na sala com o copiloto quando Rigel entra. Ela começa a falar com ele em latim, pedindo para ele ajudá-la e a Kostya a escapar. Ele não quer, mas ela o manda ser homem. Mais tarde, Rigel traz os sedativos de que ela precisava, mas pede para ela não contar a ninguém que ele a ajudou. Tatiana vai até o guarda e o nocauteia.
Em seguida ela pede ao médico para ajudar mais uma vez. Ele vai com ela buscar Kostya. Quando ela entra em seu quarto, o encontra no chão. Ela diz a ele que o coronel fará qualquer coisa para manter a criatura lá. Além disso, ela descobriu uma maneira de tirar a criatura dele, injetando-o com uma combinação de drogas que imitará uma doença específica. Ele não quer fazer isso com medo de que a criatura tenha se adaptado e que sobreviverá fora dele. Contudo, ele acha que a criatura salvou sua vida e diz a ela para deixá-lo ali, porque ela o escolheu por algum motivo, e de alguma forma aquilo é seu castigo por abandonar seu filho. Ela diz a ele o nome e a idade de seu filho, então ele muda de ideia e vai com ela. O médico lhes diz que há um carro do lado de fora e lhe dá as chaves. Tatiana pede para ele ir com eles, mas ele decidiu ficar. Os dois saem e Hidjel vai ao escritório do coronel fazer uma ligação para as autoridades e dar a elas informações sobre o instituto. Simultaneamente, outro soldado encontra o guarda sedado. Eles verificam as imagens e veem que Tatiana e Kostya estão fugindo. O coronel ordena que uma equipe de resposta seja enviada para trazer Kostya vivo e eliminar Tatiana. A equipe de resposta os encontra e os para. De volta ao escritório, Hidjel ainda está ao telefone quando alguém tenta entrar. Ele encerra a ligação no momento em que o coronel entra no escritório e, sem perguntas, o mesmo o mata. Enquanto isso, Tatiana e Kostya estão se escondendo dos soldados quando ele pede a seringa com as drogas. Ela joga para ele e ele injeta as drogas em seu coração. A criatura deixa seu corpo e enfrenta os soldados. Eles atiram na criatura, mas ela começa a matá-los. Tatiana arrasta Kostya para um carro e eles escapam do complexo. Eventualmente, o coronel vai enfrentar a criatura. Ele solta uma bomba de fumaça e começa a atirar nela. Ambos estão feridos, mas o coronel atira novamente. Ao mesmo tempo, Kostya cospe sangue no carro. Tatiana percebe que ele não sobreviverá sem a criatura. Ele diz que ainda podem escapar, mas ela o arrasta para fora do carro. O coronel os alcança e pergunta a ela se ela mudou de ideia. Ela diz que eles se tornaram totalmente simbióticos e não podem ser separados. Enquanto os soldados retiram a criatura do porta-malas, o coronel tira a arma que Tatiana estava segurando e a imobiliza, enquanto os soldados abrem o compartimento da criatura. Kostya consegue controlar a criatura e ela mata os soldados. Ele parte para cima do coronel em seguida e o mata também. Tatiana vai verificar se Kostya ainda está vivo enquanto a criatura se arrasta até eles. Ela não o mata e volta para o corpo de Kostya. Tatiana diz a ele que pode separá-lo se conseguir levá-lo a Moscou. De repente, Kostya acaba com a própria vida, enquanto as autoridades para as quais o doutor havia ligado chegam à cena. Dias depois, Tatiana está indo para Rostov, onde está o orfanato com o filho de Kostya. Tatiana entra no orfanato e diz ao guarda na recepção que está lá para adotar o filho de Kostya. Alguns momentos depois, vemos Tatiana esperando do lado de fora pelo menino. Ele sai e ela o saúda e em seguida se abraçam.